Qual o motivo do senhor vir aqui falar com a promotora? Bom, meu caro amigo repórter, hoje está fazendo 17 dias que a Vila Regina está sem água. E aqui está eu representando a comunidade da Vila Regina, juntamente com esse povo aqui. Entrei ontem com a ação na Procuradoria da Justiça aqui com a promotora para solucionar o problema. Porque 17 dias que a gente está nesse sofrimento. Essa já é a terceira vez que a gente vem aqui na Procuradoria da Justiça e nada é resolvido. Então a turma quer tomar uma decisão muito drástica e para evitar o problema nós estamos solucionando com a Justiça para ver se sai tudo bem. O senhor Moraes já está aí, que vai representar a Cagepa, e nós estamos representando a Vila Regina para tomar decisão drástica. Quantas pessoas estão aqui para... Bom, aqui são 45 pessoas. O senhor está representando todas elas? Representando. Eu, da senhora Luzia e o senhor Edmilson Cardoso, somos representantes. Bom dia a todos. Eu queria saber qual foi o resultado da reunião de ontem lá, que o senhor levou junto à casa. O senhor tem alguma posição? É o mesmo, nada. O senhor falou com quem lá? Não, a gente foi esperar a versão do senhor Moraes, né? Ah, o senhor não foi, chegou aí? Nós estamos esperando a versão dele aqui para abrir a casa. Presenciar. Quanto tempo está faltando água na vila? 17 dias. Ininterrupto. Então não tem um dia desse dia que apareceu água. Houve reclamação junto ao escritório da Cagepa, aquele local. Todo santo dia vai Não houve reclamar lá. reclamação até agora. Isso acontece há mais de anos, muito tempo. Sei, inclusive nós tivemos aquela reunião no começo do ano, foi, seu Moraes? E o presidente da época, doutor Carlos Mangueira, se eu não me engano, não sei se ainda é, mandou um representante e disse que tinha um orçamento que teria que ter a parceria. Eles entrariam com uma parte e a prefeitura local com outra, né? Inclusive o doutor Marcos Gebas, na época, que não era prefeito, mas acompanhou vocês, né, na ocasião, e um representante da prefeitura local, o representante do doutor Bravo. Mas aí ficou deles resolverem e eu fiquei esperando que viesse essa posição. Mas, se eu não me engano, na época houve uma solução parcial, né? Voltou a ter água e agora voltou tudo a estaca zero, né? Então eu vou dar a palavra a senhor Moraes para ver qual a posição da Cagepa. Porque antes da palavra da senhora Moraes, eu vou dizer qual a posição do Ministério Público. Nós recebemos as reclamações dos senhores, da comunidade local. Então, o que que ocorre? A gente notifica, seu Moraes, né, como eu fiz agora, e a gente, que é a chefia local, e a gente vai ouvir a posição dele. Dependendo da posição dele, e positiva, a gente termina por aqui. Se for negativo, o Ministério Público entra com ação civil pública contra a Cagepa. Agora, antes de mais nada, esse procedimento não é um procedimento que eu entro hoje e amanhã você vai estar com água, não. Porque mais do que eu, os senhores têm conhecimento de que a justiça é lenta. Eu não sou culpado do que a justiça é lenta. É a legislação que foi feita pelos candidatos que os senhores elegeram, que estão hoje no Congresso Nacional. Então, a legislação é que leva ao procedimento ser lento. Mas, dentro da possibilidade que eu puder fazer o mais breve possível, a gente vai fazer o que cabe, o que é da minha competência, certo? Então, eu ouvi a palavra do doutor Zé Moraes para ver qual é a posição da Cagepa. Obrigado, doutor. Bom dia, pessoal. Eu sei muito bem que vocês estão querendo uma solução de imediato, porque a situação da vila, nós sabemos, eu sei muito bem que não é boa em relação à água. A Cagepa em si, ela tem total conhecimento do que acontece em Rio Tinto. Só que a Cagepa, nós trabalhamos com um organograma, nós temos os nossos superiores hierárquicos e tem aqueles departamentos que tomam as providências de determinados casos. Por exemplo, nós de interior, somos chefes de agências locais, somos meros informantes dos problemas que existem na cidade. E eu garanto a vocês, a Cagepa, como um todo, ela sabe dos problemas existentes em Rio Tinto. Nós temos uma circular que nos dá um prazo de 24 horas para a gente fornecer informações de problemas de água. Caso contrário, o encarregado será punido. Entendeu? Se a gente não informar qualquer problema que esteja existindo, nós seremos punidos.
E vos garanto que o problema de Rio Tinto está sendo informado verbalmente e através de relatórios. A semana passada, na segunda-feira, que ontem fez 8 dias, começou a se agravar mais o problema da vila, que se agravou a médio prazo. Tem 2 poços funcionando, é o poço, 2 poços tubulares, um que fica junto à casa de bomba e aquele que fica lá no campo. Aquele poço do campo, ele sofreu ultimamente um melhoramento, um plugiamento, como se diz tecnicamente. A doutora já informou a vocês que houve uma providência de imediato, quando nós conversamos com o doutor Potiguara, naquela época houve uma providência. Qual foi a providência? Foi a contratação de uma empresa para plugiar os poços. Então fizeram uma limpeza nos poços e essa empresa alegou que tinha ficado bom em termos de vazão, etc. e tal. E foram colocadas umas bombas, certo? De início. Eu acredito que o problema dos poços da vila, de um dos poços, é ou vazão ou aquela bomba que deu defeito. Eles vieram sexta-feira da semana passada, fizeram um conserto de imediato, funcionou umas 2 ou 3 horas bem e depois o problema se agravou. E eu tenho comunicado à Cagepa desde o primeiro dia que houve esse problema. Só que eles alegaram que os equipamentos necessários para retirar essa bomba, que é uma bomba submersa, estavam em outra cidade. Precisamente em Pitimbu, né? Estava em Pitimbu. E o gerente acabou de ligar para mim, dizendo que esse equipamento já está em direção a Rio Tinto, se dirigindo a Rio Tinto. Daqui a meia hora estará em Jaraguá já chegou, né? Para consertar esse defeito. Eu não vou garantir que o serviço vai ficar 100%, se vai consertar, porque seria precipitação minha informar isso aí. Mas a Cagepa vai mandar esse pessoal para aqui para resolver esse problema de Rio Tinto. Certo? E uma outra coisa que eu tenho que dizer, eu tenho plena certeza, com a experiência que eu tenho de Cagepa, que eu já tenho conversado com alguns de vocês, que o problema de Rio Tinto só se resolve completamente com a perfuração de um novo poço. Isso eu tenho certeza, mas isso não é a nível de agência local, isso é a nível de diretoria. Precisa talvez de um reforço político, precisa... como vocês estão fazendo, que é muito válido isso aí, esse grupo se unindo e vindo aqui ao Ministério Público reclamar, porque também o Ministério Público pode também, né, que a gente vai fazer esta reivindicação em nome de vocês. Então, eu acredito que nós vamos voltar a funcionar como vinha funcionando 15 dias antes, mais ou menos, e no próximo ano, eu já fui informado que vão perfurar um poço em Rio Tinto. Para apanhar um balde de água para tomar banho. Deixa eu entender aqui o que o Sr. Moraes disse. Está vindo esse equipamento agora, hoje, para Rio Tinto, para tentar solucionar parcial, porque isso aí, pelo que eu entendi, daqui um dia pode estourar de novo, vai ficar do mesmo jeito, certo? O senhor doutor Potiguar, na época, esteve aqui comigo naquela reunião e disse que tinha que ter uma parceria, Prefeitura Municipal e Cagepa, porque o empreendimento era na ordem de 100 e tantos mil dólares e que a Cagepa não tinha como investir naquela época aquele dinheiro aqui. E que a Cagepa tem conhecimento disso tudo. Aí o que faria? Seria metade a Prefeitura e metade a Cagepa. Só que a administração atual, nós temos o quê? 15 dias para terminar a administração atual. Então, nesses 15 dias, é impraticável você fazer qualquer atitude que force ao prefeito a fazer. Né? Isso aí é público, não adianta eu dizer que eu vou dizer, olha, mesmo que eu entre com uma ação, não vai ser dentro de 15 dias que vai ter retorno. Não vai ter. Então, o que é que a gente podia fazer? Provisoriamente, aguardar esse equipamento, certo? E em seguida nós começamos a nos movimentar para com a administração que vai ingressar e a diretoria da Cagepa a gente tentar solucionar definitivamente, porque do jeito que tem é que não pode ficar, certo? Vem, passa 15 dias, resolve, aí passa 30 quebrado, passa 30 consertado e 60 quebrado e a comunidade que está se prejudicando. Então eu vou aguardar a posição da Cagepa até a solução desse problema. Se resolver parcialmente, eu queria um retorno do senhor. Doutor, é o seguinte, veio o equipamento, chegou e está solucionado provisoriamente. Se disser que não, aí a gente vai tomar as medidas legais cabíveis, porque eu não é contra o seu Moraes, eu estou trabalhando, não é contra o prefeito local, não é contra, não. Eu estou trabalhando em favor da sociedade, que é vocês.
né, que é a minha função. Não importa, doa quem doer, infelizmente, meu senhor Moraes. Se eu tiver de fazer, não é dirigido a seu Moraes, eu não quero prejudicá-lo, eu não quero prejudicar o doutor Carlos Mangueira, eu não quero prejudicar a prefeitura local, mas eu quero trabalhar em função dos membros da sociedade, que é a quem eu devo satisfação, somente, que a minha função é essa, né? Porque nós estivemos em Jaraguá, observamos o tanque lá cheio normalmente. O daqui, o bombeamento da Rua São Paulo é quem não está bombeando para a Vila Regina, porque tem água lá, acontece com todo mundo, a senhora, que ele, se quiser ir assistir hoje, foi arrancado um cano agora à madrugada. O povo não aguentou mais, desceu, arrancou o cano lá e está água jorrando lá de ladeira abaixo. Está todo mundo morrendo de sede e todo mundo sujo. As mães de família reclamando porque não tem água. A gente vive recebendo piada dos empregados vagabundos, com licença da palavra, e quando vai consertar um estouro de um cano, fica levando tubo de cachaça para encher a cabeça, viu? A chave do negócio do cadeado lá desse poço aqui que tem, o reservatório, foi jogar sinuca, e o funcionário, o outro que foi entrar para trabalhar, ele está com a chave lá presa, trancado. Eu vou dar uma palavrinha simples aqui. Olha, é o seguinte, o problema da água da vila, se nós não agir com garra, se unir todo mundo, com força de vontade, aquela água da vila não vai ser realizada nunca. Não vai ser porque os órgãos mais competentes era Carlos Mangueira, era doutor Pauti, que veio falar o principal com a senhora e prometeu dar um brilhante, boas intenções a gente. E eu só vejo maus intenções. Mas atenção. Nós vendo essa falta de água, se a Caxepa quisesse se empenhar na gente, ela própria mesmo ajeitava a água, ou se não é falta de água, arrumava uma pipa de água e abastecia simplesmente a vila nesse faltamento de água. E nós passa sempre a água não vem. Pronto, ali na rua não. Ali na rua muitas pessoas estão cortando o cano. Por quê? Para ver que encontra alguma solução. O cano que está na terra, porque vem baixinho. Deixa eu explicar. A Olha, população que está quebrada é... dá licença. Doutor... É presa, eles estão prendendo a água. Desculpa do senhor Moraes, viu? Falar que tem água à vontade, é porque não tem má vontade com a gente. Isso aí é uma desculpa do senhor Moraes. Diga, que eu não acredito. Eu reconheço, meu pessoal, eu reconheço a versão de vocês. Tudo bem, é válido você pensar dessa forma. O rapaz aí falou que acha que é problema do bombeamento. Se fosse problema de bombeamento, se resolveria dentro de horas. Que o clamor desse povo é grande, não é só esse povo não, é todo o povo da vila. 3 mil e tantas pessoas lá sofrendo há mais de 17 dias. Olha, o que há na administração da Caxepa, vou lhe dizer, senhora, é mal-administração que é mal-administração. A partir do senhor, digo logo o senhor, é mal-administração. Porque eu tenho 67 anos ali na Vila Montemor, que moro. Eu andando dentro dessas propriedades, nunca vi o senhor nem na caixa d'água lá de Jaraguá, no depósito d'água, nem aqui na rua de São Paulo, em nenhum canto. E nós sofremos demais. Operador, meu amigo, nós temos operador. Olha, senhor, do senhor... Meu nome é Eduardo. Seu Eduardo, olha, vamos falar o seguinte. É a má administração que nós temos, dada pelo senhor. Olha, quer que é... Se haja um acidente num cano, como tem acontecido, havia um acidente num cano, e passar 10, 12, 15 dias, 20 dias sem água, como já tinha acontecido na vila. De agora por diante, olha, o que vai acontecer, se eu morar e a senhora, olhe, o que vai acontecer de agora por diante, dá licença, ninguém vai pagar mais água a Caxepa não, viu? Olha, com discussão eu não converso. Não vai chegar mais dinheiro lá, porque nós estamos unidos para não pagar mais um centavo. Porque eles precisam do dinheiro, nós precisamos da água e não tem. Discussão a gente não conversa. Primeiro, se não tem o serviço, o senhor não tem a obrigação de pagar. Certo? Não tem o serviço, como é que o senhor vai pagar por uma coisa que o senhor não está se beneficiando? Certo? Mas aí o que... Peraí, dá licença. O senhor fala devagar, que eu estou falando devagar. Primeiro o seguinte, não tem o serviço, não tem a obrigação do pagamento.
Você não pode pagar por uma coisa que o senhor não está se beneficiando. Então, o que ocorre? O senhor não vai pagar. Se a CAGEPA lhe entrar, vem ao Ministério Público. Nós estamos aqui para isso. Porque não tem porque... Outra coisa, tem não pode cortar por falta de pagamento. O senhor Moraes sabe disso. Se ele faz isso aqui, existe uma medida provisória que diz que não pode pagar por falta de pagamento, da mesma maneira que seu filho não pode deixar de entrar no colégio porque falta de pagamento de mensalidade escolar. Não existe mais isso, certo? Então, o que acontece? Se o senhor não tem o serviço, o senhor não tem a obrigação de pagar. O senhor está 15 dias, 17 dias, como o senhor Hermano falou, sem água. Como é que o senhor vai pagar por uma coisa que o senhor não usufruiu? Não... Deixa o papel chega, o senhor vem ao Ministério Público, que a gente convoca seu Moraes, e seu Moraes tem que tomar uma atitude como representante, porque ele sozinho ele não vai decidir nada. Ele é apenas um gerente local. A administração é uma pessoa. Então, o Ministério Público convoca seu Moraes, que é o que... Eu não posso convocar o presidente da CAGEP de uma pessoa, porque a minha competência se limita ao município de Rio Tinto. O que tiver aqui dentro é a minha competência. Mamanguape é outro promotor, João Pessoa é outro promotor. Mas eu, na minha competência, eu convoco o seu Moraes e seu Moraes faz o contato com a diretoria geral da CAGEP, que é a obrigação dele, como intermediário. Eu não posso mandar, estar convocando, como eu fiz naquele dia, um ofício. Posso fazer um ofício ao presidente e ele mandar um representante, certo? Agora, se não houver retorno, a gente entra com ação competente contra a CAGEP. É o que eu posso fazer, certo? É o que eu posso fazer. É que não pode continuar assim, não. Porque o sofrimento é grande. Você não vê, é uma escravidão, é um povo tudo escravo. Tudo com seu baldo, com seu vasilha, para bica. Esse retorno de hoje, esse equipamento que está chegando, e eu queria amanhã, de manhã, uma posição do senhor de como está o funcionamento. Agora é assim, quebrou. Vocês não vão esperar 15 dias para vir falar comigo, não. Madrugando nessa pisada, vem acontecendo isso. 3 horas. Falou? Tá vindo os técnicos aí olhando os bombas, como é que tá. E a solução é a mesma. Silêncio, silêncio, silêncio. Ô, doutora Socorro, olha, daquele dia da reunião que a senhora fez o ofício, eu levei na CAGEPA, Lando viu aí, doutor Pauti disse que a água de Rio Tinto da Vila Regina, a CAGEPA estava tendo prejuízo. Então eu liguei ele, por qual motivo estava tendo prejuízo? Eu disse a ele, no motivo da sua pessoa, está tendo prejuízo mesmo. Porque não tem água. Como é que o cara vai pagar água que não tem água? Mais de um ano. Muitas vezes eu recebo autorização para cortar e eu explico que não tem água, a gente não corta mais de um ano. Faço uma ação contra a CAGEPA, porque a CAGEPA não tem interesse lá em uma pessoa por ninguém, não. Não. É o seguinte, a gente vai esperar o retorno da CAGEPA nesse equipamento que está aí. E amanhã de manhã, por gentileza, eu queria uma posição do senhor. Olha, está funcionando normal, todas as casas estão com água. Se tiver uma sem faltar, por favor, me comunique. Porque aí eu vou entrar em contato com o senhor Moraes, a gente vai entrar, e eu vou entrar com ação civil pública, porque uma oportunidade já foi dada, certo? Eu já tentei com a diretoria, os senhores participaram da reunião comigo, eles disseram que eu só... Então não há segunda vez, não há segunda oportunidade comigo, eu só dou uma. E eu dei a oportunidade, não der, eu vou entrar com ação competente. E aí vai ser o que vai ser, vai ter... Não estava tudo reunido já para proibir o bombeamento da água da Cidade Baixa. Nós vamos na beira do rio, não vamos fazer baderna nem de pegar nada. Chega lá, nós mandamos o rapaz parar a bomba, pedimos a chave do abastecimento e vamos entregar para a promotora de justiça. Era isso que estava todo mundo reunido para fazer hoje. Então eu conversei com cada um, eu digo, não adianta a gente fazer, vamos logo na promotora, aquela curadoria da justiça, vamos ouvir ela para se tomar atitude. Eu só gostaria de fazer um adendo. Veja bem, eu sei que a questão é uma questão muito difícil. O senhor aqui que é consumidor veio me taxar de responsável. Tudo bem, eu aceito entendeu? Eu aceito as alegações dele, eu sei que ele está nervoso, tudo bem. Agora vejam bem, por que que Moraes é responsável só para a Vila Regina, não é para a Cidade Baixa? Na Cidade Baixa nós temos água 24 horas por dia, nós temos tudo aqui na cidade. Por quê? Porque tem um sistema na cidade adequado, minha gente. O problema da Vila Regina é problema de poço, não é Moraes nem ninguém, o operador não. Eu já mudei os operadores da vila para cá, fiz tudo e aqui tem água o dia todo. Ninguém mais quer água na vila do que eu. Entendeu? Eu gostaria que a vila tivesse água o dia todo, a noite toda, porque aí eu trabalharia tranquilo.
Não é? Eu não tenho culpa nisso. Quem é que, se o encarregado de uma agência, nem o encarregado de agência deseja que a cidade falta água, não. E nós temos água na Cidade Baixa porque tem um sistema adequado. Não é culpa nossa. Como é que ficou? Dá licença. Simplesmente eu acho. A água vai todo dia para lá para o campo. Todo dia forte. E para cá, para o Catolé, não entra na Paulista. Por quê? Nós nem falava, mais de ano chegar. Mais de ano não chega lá em casa. 2 meses que não chega água. A tendência é ir para um lugar mais baixo. Peraí, fala aí. Aí vai forte demais, vai forte demais. Vai lá dentro. Peraí, dá licença. Como é que ficou aqui? A gente não pode pagar o papel Uma da coisa água. aqui que nós vamos esperar. Vamos esperar o equipamento, certo? E amanhã eu quero o retorno, se está funcionando, certo? Se for necessário, a gente vai lá com os senhores para verificar em loco como é que tá bom? E não espere mais que falte 15 dias para chegar aqui, não. Faltou um dia e já está chegando. A gente não vai pagar o nosso papel da água, certo? Então traz para mim. Ele não bota água para a caixa da vila, não tem água na vila. Pronto. E o senhor disse que já chegou, né? Então vamos aguardar. Se daqui para tarde não solucionar, a gente está aqui. Se solucionar também, eu queria um retorno para saber como está funcionando. Tá certo? Aí, dependendo disso, no transcorrer, a gente vai tomar as medidas cabíveis. Tá ok? Tá bom?